Olá, paz do Senhor, que bom que você está aqui no nosso programa Mente de Cristo. Seja bem-vindo. Hoje o episódio vai estar muito bom, muito profundo. Você vai aprender nesse episódio de hoje como as pessoas manipulam a sua mente, como é possível manipular a sua mente, e você vai aprender a como não se deixar mais ser manipularem a sua mente. Então a gente vai dar aqui algumas dicas muito poderosas, onde você vai saber como ter essa mente de Cristo e poder viver uma vida plena, uma vida abundante conforme a vontade de Deus. Bom, se você ainda não é um assinante do nosso canal, eu te peço que você aproveite e assine aí agora o canal. Se você já é nosso assinante e está assistindo novamente, é porque gostou do conteúdo, então dá o seu like. Você também, se gostar, que não é assinante ainda, se gostar, dá o seu like também, porque isso vai ajudar o canal. Eu vou te pedir uma terceira coisa. O que é? Fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te ensinar como você pode ganhar presentes especiais aqui no nosso canal. Sim, eu vou estar dando presentes especiais, mas só vou revelar como no final do vídeo, tá certo? Então, no finalzinho do vídeo, eu vou dizer para você como você ganhar presentes especiais, certo? E aí sim, você também vai ter assistido o conteúdo todo. Então, gaste um tempo. Se você não tem tempo agora, eu te peço que espere um momento ideal para você assistir. Vai ficar gravada aí no nosso sistema, certo? Aí no nosso canal. Então você pode assistir depois, mas não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque ele tem muita riqueza de conteúdo. Mas vamos lá, vamos começar então o vídeo. O que é que eu primo nesse canal? O que é o programa Mente de Cristo? O programa Mente de Cristo é você entender os seus processos mentais à luz da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia vai te ensinar como ter uma mente que seja conforme a mente de Cristo, para revelar em você a imagem e semelhança de Deus e você poder viver uma vida abundante. Então essa é a proposta desse programa, para que você possa, através da palavra de Deus, ter uma vida abundante aqui nessa terra, no seu tempo que você estiver aqui. Vamos lá começar então logo essa aula. Vamos ver aqui já o primeiro slide. Pode passar. Então você pega aqui, a gente vai começar com um texto que está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se entre si, ou um ao outro, para que não façais o que quereis. Né? Então o que você percebe nesse texto, nesse pequeno texto? Que existe aí um controle da vontade do homem. Existe uma luta entre três elementos, entre três personagens, entre três pessoas, pelo controle da vontade do homem. Porque, volte só ao slide para você ver uma coisa. Ali diz, ó, para que não façais o que quereis. Então, o que a gente quer é a vontade. Então existe uma luta entre o espírito, e esse espírito está com E maiúsculo, contra a carne. E esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, observe, há o quê? Um controle, uma luta constante pelo controle da vontade do homem. E nesse controle dessa vontade, da vontade do homem, o que é que você percebe? Que existem três forças. Três vontades que são pertinentes, que estão presentes aí. Três forças que estão lutando uma contra a outra. Três forças que estão presentes, na verdade, não lutando uma contra a outra, mas presentes nesse processo. A primeira força é a força do próprio homem, o ser humano. Então, esse é o primeiro elemento. O homem é o primeiro elemento, né? O homem é quem vai, de fato, exercitar a vontade, é quem vai fazer acontecer a vontade, o seu desejo, os seus anseios, os seus querer, né? Então, tá aí, o homem é a primeira vontade, e é essa vontade que é o alvo para ser usado, né? O alvo para ser manipulado, vamos dizer assim. Então há uma segunda vontade. E que segunda vontade é essa? É a vontade de Satanás. É a vontade de Satanás. Por que é a vontade de Satanás? Porque Satanás, ele atua de uma forma contrária
a Deus. Então, Satanás, ele atua por meio da vontade contrária do homem. Ele quer roubar, matar e destruir. Nós já vimos isso. Um dos elementos básicos desse texto, dos versículos básicos desse nosso programa é João 10:10, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Você pode estar achando isso espiritual demais, mas de fato é realmente muito espiritual. Mas você vai ver como o espiritual ele se conecta com o físico, com o emocional, com as três áreas que o ser humano atua. E a terceira vontade é a vontade que vem do amor, que é a vontade que controla tudo, que é a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, essa vontade é a vontade que vigora, é a vontade que é a mais poderosa entre todas. Mas a vontade de Deus ele tem um modus operandi completamente diferente de Satanás. O modus operandi de Deus é um modo baseado no amor, não é um modus baseado no domínio. E vamos ver agora esses slides onde a gente explica tudo isso para você. Então veja só. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis capítulo 4, versículo 7, está falando do momento em que Caim estava decidido a matar Abel. Deus, já de antemão, como Deus sonda corações, Deus vai lá e diz assim, olha, existe agora, dentro de você, Caim, uma luta, que essa luta, movida por uma emoção, por um sentimento, por um desejo, uma sede de vingança, de ódio, quer fazer algo mal. Mas preste atenção, Caim. Se você fizer o bem, eu vou te aceitar. Mas se você faz o mal, isso é o pecado batendo em sua porta. Isso é o mal aí batendo em sua porta para que você erre. E isso, se esse mal for tão forte a ponto de se transformar em um desejo, você precisa fazer algo. E esse desejo você deve dominar. Então a palavra de Deus, ela tem um modo operandi bem diferente da palavra do inimigo. Então, o tempo todo o que nós vivemos é isso aí. É a luta do bem e do mal tentando interferir na nossa vida. Então, de um lado, o mal querendo tomar conta dos nossos pensamentos, e do outro, o bem. Sendo que Deus ele fala de uma forma bem diferente de Satanás. Veja bem como é que funciona isso. Enquanto que Deus ele traz uma palavra de amor, nós vimos ali como foi que Deus falou com Caim. Então Deus disse assim, olha, se você fizer o bem, você será aceito. Mas se você não fizer o bem, então isso é um pecado que bate em sua porta. Então domine, não deixe que isso te domine. Domine sobre isso. Ou seja, Deus ele não manipula ninguém. Deus ele não toma conta do pensamento de ninguém. Ele deixa que a pessoa tome suas próprias decisões. Mas já o inimigo é diferente. Como é que o inimigo age? Ele quer manipular. Ele manipula. E ele utiliza, irmão, os elementos do ser humano. Por quê? O ser humano tem já dentro de si, desde que Adão e Eva caíram, no momento em que eles colocaram dentro de si a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter dentro deles essa capacidade. Então eles têm essa capacidade de decidir entre o bem e o mal. Por isso o bem e o mal o tempo todo ficam ali fustigando. Porque a gente precisa decifrar o modo operandi deles. Ou seja, como um opera e como o outro opera. Nós vimos que Deus opera com amor. Deus opera por meio da palavra dele, a palavra que é amor, que revela amor. Satanás opera como? Na manipulação. Nós vamos aprender agora aqui como identificar essa manipulação. Nós vamos ver nos próximos slides como é que Satanás opera para gerar essa manipulação em nossas vidas. Então vamos ver. Aqui você tem então a palavra desejo, que apareceu lá
na vida de Caim, né? Desejo, que significa aspiração, querer, vontade, ter os desejos satisfeitos. É a expectativa de possuir, de alcançar algo. Por exemplo, o desejo de enriquecer. Né? Eu digo mais que desejo é uma vontade sob efeito de uma emoção. Então, todo desejo é uma vontade sob efeito de uma emoção. Vou explicar isso. Deixa eu explicar isso para você. Então, o que é uma vontade sob o efeito de uma emoção? Certo? Quando você está debaixo de uma emoção, essa emoção ela potencializa a sua vontade. Você tem algo que você quer e uma emoção, na verdade, dentro de você já tem aquela carência e uma emoção potencializa aquilo. E essa potencialização, ela gera o desejo. Então, essa potencialização, essa emoção, ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Quando é uma emoção negativa, então a tendência é um desejo negativo, como foi o caso de Caim. E é aí que leva às situações que são negativas na vida. Quando a emoção ela é positiva, ainda assim ela precisa ser submetida. Porque toda e qualquer emoção também pode te levar a um pico de exagero, de euforia, no qual se perde-se o controle. Mas nós vamos explicar direitinho isso já nos próximos slides para que você possa ter uma compreensão mais profunda. Então vamos lá. Por exemplo, você quando deseja dinheiro, certo? O que é o dinheiro? O dinheiro é papel, propriamente dito. É somente papel. Você deseja papel? Não, ninguém deseja papel. Mas todo mundo deseja dinheiro. Você deseja o dinheiro pelo dinheiro? Não, você deseja o dinheiro pela emoção que ele proporciona. Então, quando você vai, por exemplo, procurar, alguém te procura para que você entre num esquema de pirâmides ou para que você entre num esquema de negócio errado ou do tráfico, por exemplo, que quando fala sobre o dinheiro, qual é a imagem que eles querem que você veja? O próximo slide vai explicar isso. A imagem é do que o dinheiro pode proporcionar. Certo? Então, o dinheiro pode proporcionar carrões, o dinheiro pode proporcionar jet skis, passeios, emoções maravilhosas. O dinheiro pode proporcionar o que mais? Todas essas coisas. Relacionamentos. Quando se fala em relacionamentos, em que as pessoas começam a viver relacionamentos múltiplos de qualquer jeito, hoje se ativa muito a carne com relação aos relacionamentos. O que é que se chama a atenção? O que é que logo se traz à mente para que você seja atraído a ter vários e vários relacionamentos? Vamos ver. Basicamente o quê? O sexo. O sexo. Então, a emoção do sexo. Então as pessoas começam a querer ter vários relacionamentos, andar deslocadamente. Fast food, por exemplo, alimentação. A alimentação é uma coisa que é boa para a saúde, mas o fast food nem tanto. Então, como é que se ativa o desejo pelo fast food? Como é que se ativa o desejo pelo fast food? Aí começa a mostrar essas comidas maravilhosas, isso começa a ativar o seu desejo pelo outro. Olha para isso, mostra uma pessoa comendo uma pizza maravilhosa. Aquilo tudo ativa uma área de sua vida muito séria, que são os neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Os neurônios espelho, ele é uma das descobertas mais importantes da neurociência da última década. Está ligado à visão, ao movimento e permite o aprendizado por imitação, já que é acionado quando é necessário observar, reproduzir um comportamento de outros seres da mesma espécie. Então o que a gente percebe é que existe uma forma de se manipular as pessoas por meio da ativação de seus neurônios que estão dentro da sua mente. Então, como é que você hoje ativa as pessoas você manipula as pessoas através de coisas que estão dentro dela mesmo. Então existe um canal de entrada, e esse canal de entrada é o canal pelo qual, eu estou falando isso a nível científico, mas você vê que tudo eu busquei na palavra, que são desenvolvidos desejos mediante estímulos especiais. A ativação de sentimentos, a ativação de emoções, porque a emoção, ela potencializa a vontade.
Então, quando você gera uma emoção, todo mundo tem vontade de ter uma vida próspera. Mas quando você gera, por exemplo, a emoção de uma Ferrari, uma emoção de um carro ou de um jet ski, aquilo tudo faz com que aquele desejo se exalte. E aí você diz, olha, o caminho para você chegar aqui é esse. Aí você ativa lá dentro da pessoa a área no neurônio espelho, ele identifica você com aquilo e aquilo altera significativamente o seu comportamento. A mesma coisa se refere a relacionamentos, a mesma coisa se refere a fast foods e a tudo e todas as outras coisas na vida. Hoje se manipula as pessoas em todas as áreas. Você vê isso na área política, na área educacional, você vê essa identificação de emoção, as pessoas terem comportamento você vê uma coisa que está muito na moda, não estou criticando aqui tatuagem, mas as pessoas se tatuam exageradamente, por quê? Porque colocam pessoas de sucesso, pessoas bonitas, pessoas que você tem identificação, que são sua persona, ou seja, que identificam-se com você, todas tatuadas. E isso faz com que você sinta o desejo de se tatuar. É dessa forma que você é manipulada. Porque dentro de você há os neurônios espelho, e esses neurônios espelho, eles acabam gerando, fazendo nascer esse desejo dentro de você. E concluindo, então como é que tudo isso entra na tua vida? Como é que isso tudo entra no teu cérebro? São 5 sentidos que você tem. A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Através desses 5 caminhos é que você é afetado pelo mundo e é dessa forma que você ativa os seus neurônios espelhos. Então as sensações do mundo, elas ativam o seu cérebro a partir daí, na principal. A partir daí, quando seu cérebro é ativado, então você começa a ser manipulado. Por quê? Porque uma dessas sensações vai produzir uma emoção. Tudo aquilo que você vê fora de você acaba interferindo no que está dentro de você. E o modus operandi de Satanás é exatamente esse, de fora para dentro. Enquanto que o modus operandi do Espírito Santo é o inverso, é de dentro para fora. Por isso, a gente precisa estar muito atento com o quê? Primeiro, essas coisas elas entram no seu cérebro a partir daqueles 3 elementos que nós falamos na aula passada. Dos 3 cérebros que nós temos. Lembra-se que nós falamos sobre a imagem e semelhança de Deus, que até no cérebro, onde nós temos 3 cérebros dentro de um cérebro. Então, o primeiro cérebro a receber o estímulo externo é o cérebro mais primitivo, que também é chamado de reptiliano. Primitivo no sentido não de sentir, de evolução, mas primitivo no sentido de ser mais básico. Ele está presente em todos os seres vivos. O cérebro reptiliano, ele filtra somente por dois tipos de estímulos, dor e prazer. Né? Então, ele filtra uma informação, se aquela informação vai trazer dor ou se ela vai trazer prazer. Então, o primeiro filtro de todos é esse. É por isso que existem pessoas que durante a infância, que é quando o seu cérebro reptiliano é um pouco mais desenvolvido, elas, quando passam por traumas, elas criam coisas tão profundas dentro do seu ser que no futuro isso se reflete. Elas rejeitam automaticamente porque aquilo tem a representação de dor na vida dela. Ou seja, elas rejeitam sempre a dor e buscam sempre o prazer. Por isso que gostam tanto de doces e assim por diante. Então, isso na vida do ser humano, ao longo da história dele, se ele permanece no nível de maturidade ainda no reptiliano, infantil, ele sempre vai filtrar todas as coisas pela dor e pelo prazer. Pela dor e pelo prazer. Pela dor e pelo prazer. Sempre vai ser isso. Depois que você filtra pela dor e pelo prazer, se você já consegue ter um nível de maturidade maior, onde você desenvolve de uma forma diferente, você tem o segundo nível, que é o sistema límbico, que é quando esses estímulos são potencializados pelas emoções. Então o sistema límbico, na verdade, ele é o cérebro emocional. O sistema límbico é onde habita as emoções. Nós falamos no programa passado que muitos animais, mamíferos,
eles têm esse cérebro. Por isso eles têm a capacidade de amar, a capacidade de sentir como o ser humano tem. Então, aí é que está o maior poder de transformação. Por quê? Depois que você filtra, você potencializa aquilo que foi filtrado com as emoções. E é a partir daí que você manipula, que é possível que você é manipulado. É que aquelas imagens que nós vimos ali inicialmente, elas buscam o quê? Quando elas mostram aquele carrão, quando elas mostram aquele jet ski, o que ele ativa? Prazer. E aí depois que ele ativa o prazer, ele vai para um segundo nível, que é o nível da emoção. Então a noção de estar dirigindo um jet ski, aí você vê aquele rapaz com aquela face, né? Comendo aquela pizza, chega da água na boca. Isso é o quê? Quando dá água na boca? É ativando a emoção. É ativando a emoção. E finalmente, se a pessoa, que é onde todo mundo fica, dentro desse nível, a maior parte das pessoas ficam dentro desse nível. Quando você começa a desenvolver a emoção das pessoas, ou seja, você pode desenvolver de emoções positivas ou negativas, você pode, as pessoas, os grandes publicitários, eles são capazes de fazer você amar e odiar pessoas. São capazes de fazer você amar e rejeitar pessoas. São capazes de manipular você para você comer venenos, achando que está comendo coisas boas. Né? Haja visto aí o que a gente já sabe sobre os refrigerantes, sobre os fast foods e sobre tantas outras coisas mais. Tudo isso é manipulado. Ou até mesmo nas eleições, nas figuras políticas, nos artistas. Tudo isso são manipulações, os programas como eles querem que façam e aconteçam. Então, tudo isso é uma manipulação que acontece dentro do seu emocional, que através dos neurônios espelhos desenvolve o seu desejo e a sua vontade de estar vivendo aquela emoção. Mas Deus, ele é maravilhoso e ele não deixou o homem incompleto. E é aqui que a gente precisa evoluir no sentido não da lei da evolução, mas sim no sentido de crescer, de desenvolver-se espiritualmente para entender o terceiro nível do cérebro, ou o terceiro cérebro, que é a parte mais superior do cérebro, que é chamada de neocórtex frontal. É onde você tem a razão e é só o ser humano que tem. E é ali que o Espírito Santo atua. Porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é um processo racional. É um processo, você faz as escolhas corretas, você define aquilo que você quer para a tua vida. Você percebe quando você está sendo manipulado. Você reflete acerca das suas decisões, das suas tomadas de decisões. E você, de fato, faz aquilo que você quer. Então, aquilo que Deus nos ensina na palavra em Gálatas, capítulo 5, quando ele diz que há uma luta do Espírito contra a carne, para que você não faça o que você quer. Então o Espírito Santo, ele atua como ele atuou lá em Caim. Ele diz, olha, esse aqui é o caminho certo, esse aqui é o errado. Não deixe o desejo te dominar. Reflita, o bem é o caminho certo, o mal é o caminho errado. A gente precisa ter esse conhecimento. Então a gente percebe que esses estímulos, eles entram através dos 5 órgãos do sentido. 2 em especial. Vamos ver no slide agora, aí, esses são os últimos slides, já estamos concluindo essa aula de hoje. Então, você tem aqui os 2 últimos slides, 2 Coríntios capítulo 5, 7, diz assim, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, observe, o primeiro estímulo, ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não é o que a gente vê, que deve nos convencer. Não é o que a gente vê que deve nos guiar. Porque quando se coloca diante dos nossos olhos, e a gente vai ter um programa que nós vamos falar sobre os 4 sistemas relacionais, que eles são fundamentais para nós compreendermos a nossa relação com o mundo, como nós nos relacionamos com o mundo. Então não é pelo que vemos. Precisamos ter mais do que isso. O que é que diz o texto seguinte que nós vamos colocar aqui, que é Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Então você vê que há um outro órgão de sentido. Ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então aqui a gente percebe o quê? Que nós temos que parar e ouvir a Deus. Lembra-se quando Deus foi falar com Caim? Quando ele foi falar com Caim, ele disse o quê? Caim, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Esse caminho vai te levar para o erro. Esse caminho vai te levar para a frustração. E você e nós precisamos aprender como ouvir a Deus. Tá certo?
Então essa foi a lição de hoje, esse foi o programa de hoje. Se você entender isso, nunca mais você será manipulado. Nunca mais você será usado pelos sistemas de publicidade. Nunca mais você será usado por Satanás. Nunca mais você será vítima das circunstâncias, mas você será o autor da sua própria vida. E no próximo programa, fique ligado que nós vamos contar uma história. Você vai ver essa história agora nesse slide aí. Eu vou te mostrar sobre o que nós vamos falar. Tá certo? Nós vamos falar sobre o menino e o elefante. Tá certo? Então nós vamos falar sobre o menino e o elefante. Você vai ver quem é o menino e quem é o elefante. E como isso pode influenciar a sua vida. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Se você ficou aqui até o final, eu acho que o slide não passou. O slide não passou. É isso aí, o menino e o elefante. Então, se você ficou aqui até o final, agora eu vou ensinar você, vou falar com você como você pode ganhar um livro de presente, tá certo? Então, nós vamos distribuir, nós vamos sortear alguns livros aqui. Alguns livros de autores muito renomados que tratam do assunto mente e Bíblia, certo? Entre eles Joyce Meyer, entre eles Tim LaHaye, que são alguns autores. Eu vou trazer os livros no próximo programa, mas para você participar, a primeira coisa que você tem que fazer é estar inscrito no meu canal, certo? Você tem que estar inscrito no meu canal. A segunda coisa que você tem que fazer é curtir esse vídeo. Curtir esse vídeo. E a terceira coisa que você tem que fazer é fazer um comentário sobre o vídeo. Fazer um comentário ou uma pergunta. Então, isso tudo vai ajudar o nosso canal. Por quê? Quando você comenta e você curte, você ativa o algoritmo do YouTube para que ele possa distribuir para pessoas que ainda não conhecem. Então isso aqui é se você gostou desse conteúdo e acha que outras pessoas precisam dele, então essa é uma forma de você ajudar esse vídeo, esse canal a alavancar, a ir mais longe. Tá certo? Bom, e também como retribuição a isso, você vai estar concorrendo aí a esses livros que nós vamos estar sorteando, tá certo? Para vocês ao final do mês de março. Então vai ser primeiro 30 dias, a cada 30 dias nós vamos ter esses sorteios. Tá bom então, gente? Então muito obrigado aí pela atenção. Certo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele também. É outra forma de você ajudar. Compartilhe esse vídeo com suas redes sociais. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.